E vamos começando mais um episódio do Luiz DevCast. É um podcast sobre desenvolvimento e arquitetura de software focado em .NET e um papo leve aí com convidados, referências técnicas. Gessé, me fala aí, cara. Beleza? Opa! Fala, Luiz, como é que tá? Tudo caminhando aqui. Que Natal é sempre aquela coisa, né? Calorzão e aí eu acho que também é bem nessa linha, né? Esses Boa dias demais. tá mais puxado. Fala, cara. Cara, falando de onde? Brasília, capital. Brasília. Cara, tô chegando aí. Já falei, tô chegando aí, nunca fui. É bizarro assim que eu não visitei algumas capitais aqui desse país, então bora explorar que eu quero visitar vocês, visitar os mentorados também. Tô preparando uma recepção para você aqui, cara. Bora, churrasquinho, por sua conta. Exato. Vambora. Cara, primeiramente, cara, obrigado demais aí por aceitar o nosso convite aqui. E, cara, me fala aí mais sobre você, né? Manda brasa aí, o papo é seu. Então vamos lá. No que tange a desenvolvimento de software, que eu acho que é o principal assunto, né? Eu tenho um perfil um pouquinho diferente, uma trajetória um pouquinho diferente da maioria do pessoal. Já bati esse papo com você algumas vezes, né? Fala lá desde o início, eu quero desde o início, desde quando você pensou em entrar na área de tecnologia. Eu quero escutar esse momento aí desde Cara, quando. que louco! Não, então, o mais interessante é que eu muito pouco pensei nisso. Não foi exatamente planejado. Até mesmo antes de falar sobre história, cara, me fala qual é o seu cargo atual, né? Apenas para dar um contexto pro pessoal antes da gente ir para a jornada aí. Legal. Hoje eu sou Lead Software Developer na IPAN. A IPAN, eu acho que é a maior empresa de outsourcing do mundo, cara. Ela tá na Forbes, já tem por 20 dos últimos 25 anos ela aparece na Forbes como uma das empresas que mais cresce, tal. Absurdo, assim. São 30 mil engenheiros e 60 mil funcionários ao redor do mundo. Bem bacana o projeto lá. Boa. Então, Trabalhando você trabalha com .NET, né? .NET, obviamente. Assim, a gente acaba mexendo com um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de YAML, né? Tal, mas o foco é .NET. Bom demais. Então, agora sim, pronto, já sabemos a sua situação já. Agora vamos voltar lá na jornada, porque nem sempre, assim, geralmente vê muito, né? Pô, a pessoa começa como estagiário, depois vai como júnior e vai seguindo essa evolução, né? Mas cada um tem a sua jornada e agora eu quero saber as peculiaridades aí da especificidades, né, da sua jornada aí. Como surgiu a ideia, cara, de trabalhar com tecnologia? Será que era a intenção inicial? Manda brasa. Olha só, no começo eu era vendedor e lá eu trabalhava com telefonia, principalmente plano de celular para empresas, né? E aí eu fui notando que existiam uns padrões que eu podia usar para conseguir entregar um produto por um valor menor e isso funcionava muito bem para mim. Eu vendia muito bem com isso, né? E eu sempre pensava, cara, isso pode ser um aplicativo, isso pode ser um software. E nunca foi para frente, era muito caro. Isso era lá 2013, 2012. Sempre muito caro contratar desenvolvedor naquela época. Hoje é caro, né? Na época, então. E, cara, com todo respeito aos meus amigos desenvolvedores, muito desenvolvedor muito atrapalha mais do que ajuda, sabe? Então, cheguei a pagar caro para desenvolver, não dá certo algumas vezes e tal. Enfim, depois eu comecei a perceber que eu conseguiria representar aquilo no Excel, o grosso ali. E aí eu comecei a escrever umas fórmulas de Excel, encontrei uma alma caridosa lá em Cuiabá. Teve uma empresa em que um amigo meu trabalhava, os caras estavam gastando 60 mil por mês, e aí eu fiz um trabalho lá, baixou para tipo 20 mil, assim. Aí o cara falou, cara, que louco, por que você não escala isso e atende todo mundo e fica rico e tal? Eu falei, pô, bicho, já tentei, procurei gente e tal. Ela falou, meu pai te ajuda. Aí eu fui lá em Cuiabá conhecer o Doraci, cara, gente boa demais. E ele fez assim, não fez toda uma estrutura, mas o básico ali de pegar a conta e transformar no que o Excel poderia importar e eu conseguir dali para frente
ele fez de graça. Ele fez assim, não, ele tinha 60 e poucos anos, inclusive fez um filho recentemente. Olha. Ele cara, figura. O cara tinha muito mais energia do que eu tenho até hoje. Ele falou assim, não, só preciso de um passatempo para combater o Alzheimer. E aí foi tipo um mês, ele já entregou uma versão inicial. E aí essa primeira versão, o programa que ele fez transformava o PDF em alguma coisa que eu poderia importar para o Excel, e dali para frente eu comecei a brincar com fórmulas, e nasceu a empresa, e bombou, e realmente a gente nadou de braçada no mercado, porque se você se lembrar, uns 10 anos atrás, era tudo muito caro, telefonia, muito complicado e tal. E aí e aí foi isso. Essa foi minha entrada, Excel, e fui vivendo. Só que lá para uns 3 anos depois eu descobri que existia VBA e comecei a brincar um pouquinho, mas ainda lá no meu trabalho de consultor e tal. Mas fui adicionando um VBA e brincando e descobrindo que eu gostava. YouTube, e lá, acho que em 2018 eu falei, cara, acho que eu vou experimentar para tentar ser desenvolvedor mesmo, e ainda, mas sem pensar que eu poderia trabalhar numa empresa, assim, mas pensando, pô, se eu conseguir entregar isso tudo aqui para minha empresa com um VBAzinho, às vezes com um .NET eu consigo mais para frente, né? Então comecei a estudar programação mesmo, assim, em 2018. E aí eu tinha uma vantagem, que eu poderia estudar ali realmente, sei lá, 4 horas por dia tranquilo, né? E fui estudando e atendendo mais alguns projetos por fora que apareciam. E aí veio 2020, aquela pandemia maluca. Nossa. Né? A gente tinha acabado de fazer uma expansão e era um mercado já um pouco em baixa, porque a telefonia já estava mais barata naquela época, mas quando veio a pandemia, as empresas todas, sim, cortaram tudo que não era estritamente essencial. Então, não é que elas cortaram só a consultoria, elas cortaram a telefonia em si, sabe? Os caras gastavam 40 mil de telefone e foram lá e agora a gente vai gastar só 5 mil e tira o celular de todo mundo. Agora o celular é pré-pago, todo mundo já tem, não precisa mais dar. Tá? Então, já era um mercado que estava caindo e ali, naquele momento, desandou. Né? E a gente tinha acabado de fazer alguns investimentos em outras áreas e aí chegou o momento em que corta a fonte, assim, a empresa não dá mais dinheiro. E aí eu estava ali meio procurando o que fazer, né? Um pouco acostumado. Você que empreende sabe que a gente vive pensando, amanhã pode não ter nada, né? Então, tudo bem. Ele, de repente, o meu cunhado me mandou um WhatsApp falando assim, ó, o pessoal do Detran tá procurando desenvolvedor para contratar. E aí eu olhei a mensagem que ele me encaminhou, tinha a descrição, eu falei, cara, isso aqui sou eu, né? Que era .NET Framework, um monte de coisas um pouco mais legadas, que pela natureza lá do meu VBA eu já era um pouco acostumado. Aí eu falei, Webformzão? Webformzão, Windows Forms? Webformzão, Windows Forms. Demais. Brincadeira. Você vê, paga as contas, pô, paga as contas. Que é isso, não, e as pessoas brincam, né, a minha primeira experiência como júnior também foi com Webforms, cara, tinha aí 4 aplicações Webforms e uma Windows Forms, era a publicação ali no FTP, arrastando, soltando e rezando para que não vai quebrar. Arrastando, soltando de joelho. Não, cara, eu pegava literalmente um notebook e eu fazia a pastinha de backup, né? Obviamente não era versionado, né? Para publicação, não tinha CI/CD lá. Era a pastinha lá dizendo versão 19/8, agora vai. Aí jogava os DLLs lá e arrastava e soltava no projeto. E eu fazia o quê? Eu ficava na sala de atendimento do pessoal. Por quê? Eu soltava e ficava olhando se o pessoal ia dar alguma mensagem de erro. Porque assim que ele mudasse, eu sei que já ia quebrar na hora, assim, instantâneo. Assim, joguei a DLL e dá errado, já era, quebrou tudo. Aí eu jogava e ficava olhando, tal. Ainda bem que a maior parte deu certo. Mas algumas eu já via já que, deu errado, já ela voltava lá na pastinha, volta e não dava certo. Então, eu entendo bem, cara, isso aí. E tinha uma praticidade, né? Ficar acessando diretamente os textos, né? Os elementos. Cara, tinha suas praticidades, mas realmente em cenários muito complexos era complicado.
E te surpreende que o Detran, eu não sei se eu posso falar de qual estado, né? Mas um Detran estadual funciona exatamente dessa forma. Olha aí, ó. A gente espera, né? Não, pô, o governo é organizado, tal. Minha multa Que aí? teve até Cara, cara, eu fui herói. Eu vou contar aqui um hum, momento em que eu fui herói. Foi assim, hum, eu fiz tava tudo lá caindo e eu fiz um hackzinho lá para a coisa continuar funcionando. E aí, depois de um tempo, chegou a minha hora de sair do Detran, 4 meses. Eu vou contar essa história, é muito boa. Mas só essa uhum. parte. Eu falei, chamei o camarada que ia me substituir e falei: ó, tem esse hackzinho aqui, ele não vai aguentar muito tempo, não, vai explodir. Vai estar lá. Isso aí, fui embora. Aí, claro que ele não consertou, obviamente, né? Porque Uhum. o negócio lá era o resultado. Me ligaram, falaram assim: nós estamos para perder 25 mil multas. A gente não consegue resolver. Qual que é o problema aqui? Aí eu, não sei, entrei lá depois de um tempo para tentar ajudar. Né? E aí, pô, isso aqui eu tinha avisado, cara. Não tem mais retorno, não. Nós perdemos as 25 mil multas. Que é isso. Então, foi um herói para a população. Mas você Aliviando um salvou pouquinho então ou não foi vocês. no final? Não foi, não deu Não então. deu, não deu, perdeu. Ah, tá. Aí a empresa que é um consórcio, né? Teve que responder lá administrativamente, porque perdeu Enfim. mesmo. Foram 25 mil multas que foram para o ralo no sistema e As ninguém pessoas conseguiu ficaram recobrar. felizes aí. É. É. Agora as pessoas ficaram Mas, felizes. Cara, tem isso. Débito técnico, o poder do débito técnico, né? Eu acho que isso até isso é uma coisa que o pessoal parece que esquece. Cara, é legal bater meta, prazos, beleza? É claro que é legal. A gente gosta de chegar lá no final do sprint e ver o dono, né? Só que será que vale isso a todo custo? vale. Porque no final aquele bug volta, cara. Aquele bug volta. Tipo, é melhor fazer agora o teste e jogar e pelo menos reduzir muito a volta ou ficar simplesmente entrando no modo full entrega. Porque, cara, exponencial, né? Você completa 5, na próxima sprint voltam 3. Você completa mais 5, na verdade não completa mais 5, você completa mais 2. Por quê? Você tá lidando com as outras 3 que voltaram. Você completa 2, volta uma. Chega um momento que você tá só lidando com bug. Você termina muito mais resolução de bugs do que com funcionalidade, né? Já encontrou já um cenário desse em algum projeto que você trabalhou? Ah, ah, eu acho que esse era o principal. Uhum. Ah, eu tenho uma frase, cara, você estava falando, tem uma frase que eu gosto muito, assim, a função do design e da arquitetura em si, né, diminui o risco e o custo da mudança. Então, se você Uhum. tem um bom design, você consegue mudar, adicionar, né, e às vezes a gente esquece dessa característica do software, de ser software. Se fosse para ser uma coisa estática, não era soft, né? E Não. aí, pô, se a gente não sabe aproveitar essa parte do software, a gente tende a trabalhar, a ter um trabalho só estresse, cara. Estresse e pouca realização, né? Nossa. Cara, a maior parte dos projetos, cara, que eu trabalhei como consultor, enfim, né, trabalhando nos projetos, cara, é muito comum, assim, o que dá certo e o que dá errado. Tipo, parece que é tragédia anunciada. Você vê o cenário de um projeto, você já vê, cara, esse projeto aqui nesse momento não vai. Tipo, e começa a dar sinal, e começa a dar sinal. E aí o que acontece quando começa a dar sinal que vai dar ruim, pessoal? Não, bora entregar mais. Em vez de parar, respirar e fazer, cara, bora mudar a prática, porque não vai dar certo. Agora, É, eu e tenho que te todo mundo contar. se estressa, né, cara? Todo mundo se estressa. O dev, o arquiteto, o QA, o gerente, o diretor, o coordenador, todo mundo se estressa, cara. O cliente, principalmente. Manda aí. Eu tenho que te contar o pior código que eu já vi na minha vida em que aconteceu exatamente isso que você falou. Chegou um ponto em que a gente simplesmente não conseguia mais conduzir o sistema para atender o mercado e a gente desistiu e jogou fora. Foi da Nossa. minha empresa, o código que eu fiz. Nossa. Cara, que inclusive, cara, é uma parte curiosa, né? Porque hoje em dia, né, por exemplo, cara, mentorados, alunos que eles começam na carreira, por exemplo, com trainee, estagiário, realmente começando do zero na carreira, eles tendem a aprender alguns conceitos, o clean code. Pô, Gessé, você sabe o que era clean code quando começou seu primeiro projeto na Vera? Nada. Tava sobrevivendo. E eu acho que ainda foi. Eu fui muito longe ainda para quem foi só indo. E aí, Compilou, tá valendo. é.
Foi bom demais, mas foi literalmente isso. Eu comecei ali a escrever as fórmulas e o VBA ali mais ou menos em 2015. Em 2019, a gente desistiu de colocar qualquer update. Era uma mistura de VBA com no-code e algumas APIs já em .NET. E a gente desistiu porque era muito louco assim, para fazer qualquer atualização. Imagina, VBA interagindo com no-code, interagindo com APIs feitas por um cara que aprendeu tudo no YouTube. Receita do sucesso. Não, pera. Mas foi um aprendizado legal. Foi um aprendizado claro. muito legal. Uhum. Cara, e aí vem a curiosidade, cara. No caso, quando você vendia o software, já falando um pouco mais desse lado empreendedor, né? Você vendia o software mais para uma empresa ou era múltiplas empresas? Porque pelo que eu entendi, não era pessoa física, correto? Era mais B2B, não, né? Eu tentei construir um app também para pessoa física. Esse eu paguei para construir, mas não vingou. Não vingou, né? Teve, no caso, é legal demais, cara. Tipo, é legal quando você faz alguma coisa e não tem uso. Por quê? Porque você vai aprendendo pouco a pouco, né? Então, cara, teve uma época que eu lancei um sobre apostas, cara. Só que era aposta na época que, tipo, ninguém, era um tabu quase falar de apostas, assim, que ninguém falava. Hoje em dia, cara, cada esquina é uma casa de aposta. Se brincar, tem Luiz Deve Bet. Se não tem, vamos criar agora, pô. Se não tem, vamos criar agora. Cara, e aí eu tava todo confiante, né, cara? Isso aqui vai bombar. Por quê? Porque, cara, isso aqui dá resultado, dá dica lá de escanteio lá nos jogos. Fazer a Azure Functions, um scrapzinho nas estatísticas do jogo e uns algoritmos lá, cara, mandei brasa. E aí eu lancei e teve 0 usuários, 0 visitas. Aí eu fiquei, cara, como assim tem 0 visitas? E aí você, né, você é da parte que você começou nas vendas. Cara, fica óbvio quando é isso. Nós programadores somos muito bons de meter a cara e implementar algo, só que na hora de vender e na hora de saber o que está implementando, nós somos muito ruins, né? É comum. Uhum. É até um ponto que eu acho interessante, que é uma vantagem que eu tenho de não ser tão desenvolvedor. Óbvio que muitas vezes eu cometi erros grosseiros que pessoas com experiência não cometeriam, né? E foi uma das coisas assim que tem encontrado lá o .NET direto ao ponto e a mentoria me deu segurança para dar passos maiores, né? Mas por outro lado tem coisas que eu tenho muita facilidade de perceber. Por exemplo, eu me considero um monstro de entrevista, porque eu tenho muita facilidade de bater papo, de conquistar a confiança da pessoa no intervalo curto, de entender um pouquinho do que ela está percebendo, de pedir feedback e tal. Por que eu digo isso? Porque às vezes o pessoal pensa que estar fora da programação é uma desvantagem. Há desvantagens, mas como esse é um mercado muito dinâmico, aquilo que você sabia há 10 anos atrás, ou às vezes até 5, não se aplica tanto agora, né? Óbvio que os fundamentos se aplicam e tal, mas tudo que você traz de bagagem contribui muito nessa área. Essa área é muito legal por isso. Sim, cara, por exemplo, pessoas de suporte. Pô, pessoas de suporte tá aguentando lá cliente aqui em Natal, né, no Nordeste fala muito cangote, né? Tem um cliente aqui no cangote, aqui no pescoço, aqui olhando você por trás, cara. Cara, então, cara, o suporte tá acostumado à pressão, cara. Pessoas resilientes. Aí chega no ambiente mais tranquilo, o cara fica ansioso, porque, cara, me manda tarefa, pelo amor de Deus. Eu acho que você deve ter sentido isso em alguns momentos, que eu lembro. Muitos. Porque a gente tá acostumado com um ambiente caótico, cara. Chega um ambiente um pouco mais estruturado, a gente fica, tá, cadê a bomba? Cadê o fogo, o incêndio para apagar? Tá estranho aqui, hein? Cadê? Tá bom demais. Né? E tem que contar isso também pra galera aí que tá começando agora, que, cara, existem lugares muito organizados e muito tranquilos de se trabalhar. Geralmente não é o seu primeiro trabalho, não é o seu primeiro trampo, mas... Importante salientar isso. Mas acredita, uns 2 aninhos de experiência e tal, você começa a ter chance de pegar essas paradas mais organizadas. Sim, cara, e aí tem uns perfis, a gente, tipo, vai adorar. É curioso, cara, muitas vezes eu acho que a gente
a gente é indeciso, né, sobre o que a gente quer. Porque se a gente tem um lugar mais tranquilo, a gente fala que é chato, não tem desafio. Se a gente fala que é um lugar muito agitado, a gente fala que é muito pressão, muito estresse. Mas se é um lugar muito com tecnologia de legado, mas é um lugar legal, porque tem legado. Aí, cara, tem muitos fatores, né, na hora de qualificar um projeto, né? Então, eu acho que muitas vezes a pessoa tem que escolher o que ela valoriza, né? Então, pô, você valoriza o quê? Você valoriza um salário maior? Show! Mas se for um lugar com salário bom, mas talvez uma rotina um pouco mais corrida, você tá tranquilo? Porque tem muita gente que não tem essa clareza, né? Isso eu sempre, depois de umas 2, 3, 4 experiências assim, estressantes, ou em alguns momentos, eu falei, cara, peraí, bora escrever no papel, tá? O que eu valorizo? Tá, o que eu não valorizo tanto? Tá. Não quer dizer que você não valoriza, só que você valoriza menos do que outras coisas. Porque tem gente, cara, que tá precisando de dinheiro, cara. É dinheiro e dinheiro. O pessoal lá tá, pô, se eu tô ganhando dinheiro e dou uma PLR monstra, cara, eu tô bem trampar 10 horas, 12. Tem gente que tem assim, cara, e eu não julgo. Por quê? Porque, cara, talvez o cara deu entrada num apartamento, tá pagando carro, tá tendo filho. Cara, prioridades, né? Pô, e tem outras pessoas que, pô, hoje em dia a pessoa tá tranquila com o trampo dela, só quer ficar tranquila, não se importa muito com aumentos muito grandes ou promoções. Porque, cara, tá com filho, tem um plano de saúde legal para ele, cara, tá tudo bem também. Outros caras, é aquela coisa, né? Eu sempre fui estilo muito, cara, na época quando comecei, né? Tava namorando, já casado, mas assim, eu não tenho filhos. Então, sempre foi eu e minha esposa. Então, assim, cara, eu sou um pouco mais arrojado, né? Então, assim, então eu já me permiti essas coisas, mas, cara, tem que entender mesmo a preferência de cada um, né? E vai mudar, né? Assim, quando você tiver um filho, você vai ter que dar uma reduzida. Com certeza. E, assim, eu acho que você passar por essas experiências diferentes também é válido, assim. Mesmo que você não queira isso para a sua vida toda, se você nesse momento está numa empresa que é dessa maneira, os 6 meses que você for permanecer lá, entra na vibe, porque com certeza também vai construir para o aprendizado, entendeu? Projetos, cara, tem projetos que a pessoa em pouco tempo acaba absorvendo conteúdo. É claro que tem projetos que, você ficar 1 ano, 2 anos, dependendo do projeto, da dinamicidade, você aprende também pra caramba. Então, cara, eu já vi pessoas já passando 3 anos de experiência em uma empresa e não tinha muito o que falar. Vi pessoas passando 6 meses numa empresa e, tendo um monte de coisas para falar da empresa. Então, cara, depende, né? O meu caso lá no Detran era caótico, mas foi desse tipo que eu aprendi muito rápido, né? Tanto que em 4 meses depois, eu fiz uma entrevista, primeira entrevista internacional, reprovei, peguei o que faltava ali, estudei 1 mês, fiz a segunda e passei. E muitas das perguntas que o entrevistador faz nesse negócio de experiência, você já passou por isso? Já passou por isso? Cara, eu tinha vivido aquilo tudo em 4 meses no Detran, justamente por conta dessa loucura que era lá, né? Então, assim, tem suas vantagens. Forja, né? Nos forja, na real. Eu era o único dev também da equipe, cara. Caos, mas depois depois a experiência foi bem melhor a seguinte, né? Por quê? Porque eu era conhecido como o cara que resolve, né? O cara, como você falou, né? O herói, eu era o herói lá, cara. Então, quando o cara vê, o cara já tá acostumado, tem uma resiliência maior, cara, eu ficava recebendo ligação de gestor de outros setores, direto para mim. O cara passava, dava bypass no meu diretor de TI, direto em mim. Aí meu diretor não curtiu, né, também, mas passou um tempo assim, cara. Eu falei, pô, Luiz, tá quebrado aqui. Eu tinha acesso ao sistema lá de tickets, lá de suporte, aí já tinha atribuído a Luiz, cara. Aí eles colocaram uma escala de cores. Vermelho se tiver a partir de 20, 15 se tiver laranja. Cara, eu estava sempre vermelho. Sempre mais de 20 tickets, cara, atribuído a mim. Eu ficava, meu Deus, quando vai acabar isso? Por um período é legal. Depois você precisa ganhar o dinheiro de pagar o psicólogo e tal, essas coisas. É importante. Cara, até uma pergunta, cara, que eu acho que eu nunca te fiz. Pra ser super honesto, não lembro. Cara, como você conheceu meu trabalho? Cara, boa pergunta. Eu me lembro de preencher o formulário, mas eu não me lembro como. Me lembrei. Foi pelo Instagram. Começou. Por algum motivo, o algoritmo começou a me mostrar você. Eu fui lá, comecei a seguir. Aí eu comecei a mandar umas perguntas de F# para você. Nossa, eu lembro. Não faço ideia.
Eu sempre respondia, não tem ideia, cara. Quem é esse doido aqui que tá falando F-Sharp? Foi isso aí. Pelo menos ele não tá mentindo, né? É verdade, eu falo, cara, eu podia ir lá jogar, na época não tinha nem chat GPT, né, de jogar no Google, mas, cara, F-Sharp quem? Brincadeira, obviamente eu sabia, mas, cara, nunca tinha nem ideia de como funcionava realmente a sintaxe e tudo mais, né, então, bem curioso. Mas você, no caso, você entrou primeiro no treinamento, né, no Método.net, depois você entrou na mentoria, eu tô enganado? Não, foi direto pra mentoria. Que é isso, que legal, que legal. Cara, isso é muito engraçado, cara, tem gente que, cara, nunca me viu. O Gabriel, cara, pô, o Gabriel, ele me viu lá no meu LinkedIn, foi lá e falou comigo, pô, mentoria. Eu falei, cara, que da hora, cara. Eu acho muito legal, cara, isso, porque, curiosamente, o pessoal que vê nesses momentos, parece que o pessoal segue por mais tempo, porque você já tá um tempão aí, o Gabriel, pô, desde o início também. Acho isso muito legal, cara. É porque, cara, a gente tá com a oportunidade na mão, sabe? A gente vê a oportunidade que o mercado é e o tanto que é tudo muito rápido. Então, tipo, eu precisava de alguém para me dar um suporte e não tinha isso, pô, em lugar nenhum. Você falou, tipo, cara, vem, eu te ajudo com a dificuldade que for, eu te ajudo. Eu falei, cara, é dele que eu preciso. Que legal, cara. Cara, então, quais eram os seus desafios no momento, logo antes de você entrar na mentoria, né? Para você ver, pô, eu preciso de ajuda nessa parte aí. Cara, então, passei lá na entrevista do Detran para sênior, sem nunca Olha. ter trabalhado para uma empresa na vida. Tinha feito 4 projetos pessoais até então. Uhum. Mas os caras. Aí tá uma grande vantagem de ser .NET, cara, porque o nicho de mercado corporativo, o feijão com arroz, o crude, ele é grande demais. E, sim, não tinha quem botar lá, eles precisavam de um sênior. Óbvio que eu não era o sênior, mas, né, juntou, casamos. Fui lá como sênior. Bom demais. Bom demais. E aí, em 4 meses, eu passei para ser lead na EPAM. Então, eu tava assim, sem chão, perdido, né? Tipo, ia ganhar um salário gigantesco, mas ao mesmo tempo eu tinha ciência de que eu tinha ido muito bem nas entrevistas, primeiro que eu tinha estudado muito, segundo pela minha capacidade de lidar com entrevistas, mas que eu não ia dar conta do trabalho, simplesmente não ia. E assim, a gente tinha aquela missão de estar pronto em 2 meses. E aí foi aquele período que, cara, era o WhatsApp para você de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Como é que faz um commit mesmo? Ai, meu Deus, como é que reverte um commit? E até o que eu sabia, eu tava tão nervoso que até o que eu sabia eu tava esquecendo lá da hora. E teve uma hora que eu fui mexer com alguma coisa de banco de dados na minha máquina local. Eu fiz um commit, na minha máquina local, commit, eu não empurrei. Não fiz o push. E todas as conexões com o banco de dados da equipe caiu, de todo mundo. E eu tinha certeza que tinha sido eu, assim, de tão nervoso que eu tava, aquele medo, sabe? Aí eu fiquei, não, mas eu não fiz push de nada, mas não é possível, eu tô mexendo com isso, esse negócio caiu. Esse era o meu nível de insegurança, entendeu? Uhum. E é por isso que eu precisei te mandar aquele tanto de mensagem naquela época, ainda bem que você me ajudou. E foi questão de 2 meses mesmo, né? Em 2 meses que você foi me ajudando ali em cada passo, eu já comecei a pegar uma confiança. Acho que em uns 6 meses eu já me sentia dono do lugar. Aí eu já, nasci para essa posição, pô. Como assim, segura? Doida? Tô em casa. Tô em casa. E, cara, a mentoria foi monstra nesse processo, porque a gente viu muita coisa em períodos curtos, mas como a gente tinha sempre a oportunidade de estar perguntando e conversando, a gente via a aula ontem, aí hoje de manhã eu acordava com dúvida, já perguntava, e aparecia no trabalho e tal, então amadureceu muito rápido, cara, foi muito massa. Mas legal. Esse era o desafio, cara, o desafio era esse, você perguntou qual era o desafio. Imagina, para quem estiver ouvindo, só imagina isso. Você nunca trabalhou como desenvolvedor na vida, fez algumas coisas pessoais, num período de 4 meses, você saiu de sênior no Brasil para lead no exterior, numa das maiores empresas do mundo, ganhando o que você nunca tinha sonhado de ganhar como CLT e não faz ideia do que fazer. Esse era o meu desafio. Tava na jaula dos leões, né? Cara, mas uma coisa, para dar pra reforçando, cara, o fato de você ter desenvolvido projetos
para você resolver os seus problemas e os problemas da sua empresa, cara, isso te deu uma experiência, como você falou, cara, experiência muito valiosa. Então não é como se você não tivesse trabalhado como desenvolvedor. Eu diria que você nunca havia trabalhado formalmente como programador, como cargo de programador, né? Mas você era tipo o cara que resolvia os problemas e desenvolvia coisas para resolver. Né? E você fez vendas, né, de sistema e tudo mais, utilizando, né, o .NET, usando as APIs integradas aí com o VBA, né, e o low code, né? Até mais uma curiosidade. A minha transição para o .NET foi pelo VB.NET, porque era o que era parecido com o VBA. Uhum. Então, legado era o meu nome. Nossa, cara. E, cara, muito da hora. E, cara, e ao longo do tempo, cara, né, você falou aí sobre a questão também de sentir mais confiante, etc. Mas, assim, não precisa liberar números, né? Mas eu escutei aí que você. Opa. Retomando, né? Cara, não precisa falar de números, né? Mas eu escutei aí, né? Que você teve também um bônus, um aumento, não sei nada disso. Você já falei, não precisa falar de números, não. Mas e aí? Como foi isso aí? Cara, eu, eu comecei a parar de achar que eu estava ruim, prestes a ser demitido, agora que eles me colocaram em treinamento para ser team leader oficialmente, né? Olha, Então, pô, não tem como eu estar indo mal se eles me chamaram para ser líder de equipe, né? E tá em processo aí, o líder atual me leva para as reuniões e tal, enfim. pô, que legal. Mas até quando estava completando um ano de empresa, cara, a empresa é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Ao entrar, além de entrar com um salário muito bom, tal, eu tive um presente de boas-vindas, que foi o dobro do salário. Assim, tipo, pô, que Coisa legal boa. que você chegou. Tá aqui um salário a mais para, né, de oi. Aí, quando deu um ano, eu recebi um comunicado do RH, e aí, quando começa a parada, porque a empresa é muito informal, é muito calorosa na comunicação, mas de Legal. repente chegou uma mensagem muito formal. Eu falei, pronto, é agora. Eu comecei a ler lá. Chegou minha hora, foi bom enquanto durou, pô, foi muito legal. Valeu. Preparar o É, CV. Dias Jessé, we'd like to thank you. A gente gostaria de agradecer pelo seu empenho e tal, fulano. Aí quando eu achei que ia chegar na parte assim, obrigado, você está demitido, né? Era, por conta disso, nós estamos te dando um aumento de salário e um outro bônus de outro salário extra Nossa. por, por boa performance, né? Eles botaram lá um indicador, por indicadores de performance e tal. Essa Uhum. foi só mais uma das. Ó, avançando aí. Cara, então, beleza. Cara, isso é síndrome de impostor total. Isso aí, o cara tá fazendo trabalho top, só o cara não vê. Né? Isso é até uma coisa que é legal até, né, para quem esteja escutando, né? Cara, nem sempre se você tá bem, eles vão falar. Nem sempre se você tá mal, eles vão falar. Então, cara, nossa cabeça fica criando histórias, né? Então, cara, na dúvida, manda aquela mensagem pro gestor e pergunta, cara, gostaria de entender aí. Tudo bem, gostei um pouco de feedback sobre minha performance. Cara, na dúvida faz isso, porque a nossa cabeça cria tanta história que é pior manter com a gente do que perguntar simplesmente, sabe? Feedback contínuo. A cada tarefa você pode perguntar: isso aqui foi bom? Você tem alguma sugestão para a próxima? Acho que se você não deixar esse gap crescer, não tem tanto espaço para você ficar com minhocas, né? Nossa, total, total. E, cara, e quais os planos aí pro futuro, cara, na jornada? Como você visualiza aí? Agora você me pegou, porque é, a minha empresa começou a se recuperar agora, né? Começou Uhum. não, tá bem se recuperando forte há algum tempo. Então Demais. talvez eu tenha que voltar para lá. E eu fico pensando, porque se eu voltar para lá agora, eu vou ter muito poder de automação, né? Muito mesmo, e pode ser uma coisa muito interessante. E também tem essa virada aí para team leader. Então, não tenho planos, estou seguindo. Bom demais. Eu acho que eu não tinha planos de virar dev, me surpreendi, então vou continuar sem planos por enquanto. Manda brasa, cara. E você falou que tá essa parte de treinamento, né, para um novo cargo aí, então capricha, um passo por vez, né?
E é isso aí, cara. Eu acho que é importante sempre. Fala muita questão, tipo, cara, é bom você sempre focar em uma, duas coisas, porque senão a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo e acaba no caos. Então, é isso aí, cara. Se preparar para os próximos passos, definir uma ou duas prioridades, cara, e trabalhar em cima disso, né? E, cara, e curtir a jornada, principalmente, porque, cara, tem que aproveitar. A programação, cara, é uma área curiosa, a gente tem muito que estudar. Se você for ficar assim, tipo, caindo sempre nessa. Venha para essa nossa aula 100% online, 100% gratuita. O cara uma vez já tá no Power BI. Se depois, de repente, o cara faz uma aula 100% engano, 100% gratuita, já tá em Python. Aí vem na terceira, o cara. Cara, eu já vi um cara que ele virou aluno meu, né? E, cara, ele tinha ido uma dessas de Power BI. Na verdade, foi depois. Cara, 3, 4 meses depois, eu fui falar com ele, fui trocar uma ideia com ele. E aí, cara, tá andando? E aí, cara, pô, não consegui ainda essa vaga aqui. Eu fui ver o perfil dele, cara. O cara tava. Aquele subtítulo, né? Tipo, tá, .NET, tava Java, PHP, Node, Python. Mano, pelo amor de Deus, Power BI. Cara, pelo amor de Deus. No currículo tinha 10 cursos. Dos 10 cursos, um era de .NET, cara. Então, a pessoa tem que notar porque não, mas é uma visão que eu vejo que é distorcida da realidade da programação. Eu vejo que o pessoal vê, iniciante principalmente, cara, ele vê algumas vezes que parece que quanto mais linguagem, quanto mais framework, ele acha que é melhor. Só que, cara, isso é uma visão que tem que quebrar, porque, tipo, conhecimento é bom, mas, cara, ninguém vai contratar um médico especialista se o cara parecer que ele trabalha mais com outras áreas de especialização do que com a especialização que você quer fazer uma cirurgia. Então, cara, tem que ter esse pensamento, cara. É bom ser generalista por essa questão de ter flexibilidade. Mas, cara, tem um core, né? O T, cara, que o cara tem que ser bom. O cara tem que ser bom e tem que evitar perder muito tempo, porque tem muita coisa para estudar, cara. Eu, no início, eu estava uma hora eu estava estudando mobile, outra hora eu estava estudando web, front, back, banco de dados, big data. Cara, eu comecei a saltar um monte de coisa. Eu vi, cara, eu não vou sair daqui do lugar, não, se eu seguir assim, não. E hoje em dia eu tenho maior clareza ainda. Eu, por exemplo, tive que contratar uma pessoa aqui para apoiar nos projetos, aqui um júnior. Cara, eu comecei a ver os perfis, cara, a pessoa tinha um perfil que mostrava um monte de sopa de letrinhas, de várias tecnologias, e outra que era mais focada no .NET. Cara, eu contratei a pessoa com .NET, porque não me passou confiança a pessoa que estava com muita variação, sabe? Eu acho muito louco é que, como de fora, a gente não entende isso, mas quanto mais você dispersa, menos você aprende, na verdade. Então, se o cara souber, por exemplo, C#, o cara sabe C# muito bem, para ele aprender web é um pulo, para ele aprender mobile é um pulo, mas se ele tentar aprender essas coisas no lugar de aprender o core ali, aí nunca aprende, é complicado. Nunca. E cara, você falou de web agora. E esse Blazor, hein? Cara. Você viu? Eu tô ganhando a nossa aposta, hein? Tá começando a aparecer vaga, hein? Tá começando a pegar, chamar para Portugal. Eu tô mordendo realmente a língua, cara. Na época eu falei, pô, o Blazor tá meio devagar. Na verdade, não mordi a língua, vamos lá. Eu sou sempre realista. Quando alguém me perguntar, Luiz, Blazor é bom? Eu faço o quê? Eu vou lá buscar no LinkedIn, printo a quantidade de resultados e jogo na resposta. Ponto. Eu não falo que é bom, não falo que é ruim, mas que na época eu não conhecia. Cara, depois que eu conheci, eu não quero mais soltar mais. Eu quero usar todos os projetos que eu usar Blazor para todos os projetos. Sabe qual é o indicativo de que tinha potencial, Blazor? O cara do... Peraí. Você tá na chamada. Beijo. Que legal. Qual era esse indicativo aí do Blazor, Amanda? Vidente. Eu era o cara do legado, pô. Eu que era acostumado e gostava de tudo mais tradicional. Eu não pulava em tudo que era novo. E quando eu vi o Blazor, eu pulei. Então, eu pensei, pô, esse negócio... E realmente, quando eu codei nele, minha produtividade foi muito mais alta. Inclusive, saudades. Não posso, né, no meu trabalho atual. Nossa, já aparece o projeto aí, cara. Blazor é top demais. E... Cara, e tem mudança do .NET 8 para Blazor? Ou não? Tem algumas mudanças boas aí? Ou não, você vai atualizar essa parte? Nem sei. Antes, só para dizer que você não está perdendo em todas. Você ainda estava certo no F#. Não tem trabalho para F#. Que é isso, sacanagem. Sobre o Blazor, cara, eu não tô tão por dentro.
do que de como foi implementado no final, mas eu sei que a diretriz para o .NET 8, e eles anunciaram que chegaram lá, então só não sei como é que está no código, é que eles o objetivo agora era você não ter um modelo único de front e back, né, de server e WebAssembly, mas você ter ou um modelo dinâmico em que o próprio framework escolhe, tipo, esse componente é pequeno, vou mandar pelo server, esse componente tem pouco estado, esse componente precisa de muito recurso, vou mandar para o WebAssembly. E o que é mais legal? Ele sempre abre no server. Então, ele abre no server pré-renderizado. Então, quando você acessa, a primeira coisa que você recebe é um HTML. Por quê? É mais rápido e SEO-friendly. Ou seja, facilita para o mecanismo de busca, né? E aí, rapidinho, você recebe sua tela. E aí, o próximo passo, no mesmo segundo, ele faz a conexão de estado com o back-end. Então, vira server. E aí, ele mantém server enquanto ele te manda os pacotes do WebAssembly para o seu local. Então, você vai ter o carregamento rápido, a primeira visualização rápida, e você vai ter a qualidade do WebAssembly sem ter que pagar o preço de esperar por ele, entendeu? Isso tudo você tendo que digitar meia linha de código. Que absurdo, cara. Prometendo, tá bem promissor. Cara. E cara, alguns bugs que eu encontrei foi meio chatinho de chapéu pela quantidade de conteúdo, mas, cara, a produtividade compensa demais. Pessoalmente, eu não gosto de JavaScript, eu já fui o cara que falou, e agora eu aprendo JavaScript. É tipo o cara quando vai entrar no projeto verão, né? Agora eu vou ficar fit. Cara, nunca. Eu já peguei um curso de JavaScript, vou devorar esse curso, vou ficar top de JavaScript. Cara, desisti no primeiro momento. Falei, cara, esquece aí, vou ficar em C# mesmo. Agora com Blazor, agora que eu não vou aprender JavaScript mesmo. Brincadeira, eu sei, mas... Cara, eu gosto de JavaScript. Lógico que eu gosto mais de C#. Né? Funcional aí. Só no C#zão. Não tenho nada contra o JavaScript, mas o lance é, cara, você não ter dois projetos completamente desconectos e você ter o acoplamento certo nesse caso, né? Porque, óbvio que a gente separa para desacoplar, mas nesse caso você quer ter uma ponte, né? Você quer ter aquela shared library, aquele acoplamento necessário, vamos dizer assim. Pô, demais. Cara, e dessa novidade, tem algum tema, por exemplo, cara, se o Gessé não trabalhasse como dev necessariamente, qual seria outra área que talvez você trabalharia? Não necessariamente nem a programação, sei lá. Se você quiser falar. Boa. Alguma área, sei lá, por exemplo, até abrindo aí pro pessoal. Pô, teve uma época aqui que eu queria fazer direito. Cara, a minha vida foi muito curiosa. Eu acho que meu TDAH, eu acho que dispara para diversos lugares, assim. Então, eu já quis trabalhar, fazer direito. Eu já fiz, por exemplo, uma época que eu estudava para SPSEX, né? Então, tipo, cara, estudava assim para prova, né, de militar, pra caramba. E aí, de repente, chegou um momento e falei, cara, tô sem saco, vou fazer mais não. Mas, cara, isso aqui me deu cara, muito, muito bom. Assim, é tipo você estudar para passar em entrevista da Microsoft e for depois lá da empresa de bairro, sabe? Cara, aí chegou no momento, cara, de fazer o Enem, cara, o vestibular, devorei. Por quê? Porque eu tava querendo fazer as provas mais disputadas do Brasil, cara. Então, assim, é curioso. Mas, cara, eu quis fazer direito, depois eu comecei a fazer engenharia, mas como se fosse mais focado em petróleo, cara, petróleo. Só que é aquela coisa, né? A gente algumas vezes faz muita coisa também por conta do que a gente vê dos pais, sabe? Cara, eu tenho... o meu pai deixou um legado muito grande, cara, na minha vida, mas... e ele só queria o meu bem. Eu acho que ele sempre tem essa visão, cara. Ele só queria o meu bem, só queria que eu fosse para uma área boa, que pagasse bem. E, cara, acabei indo desistindo. Depois de 2 anos de engenharia, acabei voltando para a área de TI, porque eu fiz o técnico de TI, mas eu tinha receio de seguir, né, na área. Então, eu acho que foi uma decisão acertada, né? Com certeza. Não foi uma decisão fácil, mas meu pai ficou feliz no final porque, cara, conseguiu ver o meu primeiro trampo, ver o meu certificado de graduação. Então, cara... Você não conseguiu pegar umas matérias legais lá, né? Cara, foi. Onde? No petróleo? Na engenharia? Na engenharia. Cara, eu não gostei, cara. Cálculo 2,
Cara, complicado. A parte de física, cara, nossa, era... A matéria que eu ia melhor era a matéria relativa à computação, aí eu ia muito bem, mas a parte de engenharia em relação a cálculo 2, a parte de mecânica dos fluidos, cara, eu ia horrível, cara. Física, química. É nesse momento que eu percebi, pô, eu só tô indo bem só em TI, e tô indo super mal em física, química e matemática. Cara, não tô aqui não, dá pra estar aqui não. Tá errado. Cara, eu fiz isso aí para escolher a faculdade que eu fui, mas não deu certo. Tipo, na época eu não gostava de estudar nada, não gostava de nada, tinha 18 anos. A única coisa que eu gostava era de karatê. Aí eu pensei, vou fazer faculdade de educação física. Não serviu para nada. Sacanagem. Chegou a concluir ou não? Saí faltando um semestre e meio. Nossa, quase. Sim, mas também era muito pequena a faculdade. Era 3 anos só. Cara. Nossa, sim, é que eu tipo um tecnólogo, né, de hoje em dia, né, duração. Eu acho que a licenciatura ficou menor. Claro. Licenciatura de educação física é menor. Nossa, cara. Mas é isso, saí de lá e acho que eu tentei administração, tentei marketing, não dei certo com nada. Depois foi vender. Fui vender, exato. É isso. Então, se eu não fosse desenvolvedor, talvez não faço ideia, porque eu não planejei virar vendedor, eu não planejei virar empresário, eu não planejei virar desenvolvedor, então não faço ideia do que eu seria se eu não fosse desenvolvedor. Perfeito, deixamos aberto. Que legal. Cara, que da hora. E, cara, vamos caminhando aqui pro nosso final do episódio, mas, cara, se fosse para passar uma mensagem, e essa mensagem, todos os desenvolvedores aí, né, poderiam escutar essa mensagem, que mensagem seria? De ajuda, de conselho para o momento que eles estejam passando na carreira, né? Baseado na sua experiência, cara. Cada pessoa tem sua experiência, cada pessoa tem seus aprendizados. O que você passaria aí? Profundo. Você tocou profundo agora no meu coração. Se é para quem está precisando de ajuda, a questão na área de desenvolvimento é tudo muito interessante, porque é tudo muito de momento. Você tem o hype de tecnologia, depois você tem alguém quer implementar alguma coisa de uma forma diferente, e daqui a pouco aquela feature que estava todo mundo correndo para desenvolver já não é mais necessária, passou o momento, o mercado mudou. E a minha mensagem é essa: a gente pode viver de acordo com o que a nossa área já é. Então, cara, tudo é passageiro. Se hoje deu errado, não tem problema. Se hoje foi só código ruim, não tem problema. Se hoje foi só bug, amanhã é outro, e o mercado não se lembra. O mercado não se... As pessoas não se lembram dos erros que você cometeu, o mercado não se lembra dos erros que você cometeu. Então, o dia que for de erro é de aprendizado, e no outro é bola para frente. Que legal, cara. E é porque o pessoal se culpa muito, né? Quando tem um erro, cara. Assim, já paguei até registros em produção, né? O famoso delete and wear. Então, cara, me senti aquele dia o pior profissional, cara. Cara, em um estágio que eu participei, o meu gestor, né? Isso aqui eu acho que é uma coisa que eu nunca falei, cara. Cara, o meu gestor, ele falou para mim, Luiz, por quê? Começou do problema, né? Eu não queria ficar mais tempo. Eu era estagiário, cara. Não era para eu ficar fazendo trabalho de desenvolvedor completo, né? Então, cara, dava 6 horas, eu saía. Cara, e ele falou, e todo mundo ficava. Estagiários trabalham mais que deve lá, cara, na empresa. E o meu gestor chegou para mim e falou, Luiz, eu vejo um futuro muito ruim para você na TI. Ele falou isso para mim no final do meu período de estágio. E, cara, aquele dia eu fiquei ferrado. Naquele dia, nos dias seguintes, eu fiquei, caraca, será que essa área é para mim? Eu tava em outro país, depois de meu primeiro estágio, depois de 3 meses fora, saudade da minha família, depois de 1 ano, e o cara vai lá e me fala, no final do meu período de intercâmbio, cara, para você o futuro da TI tá muito ruim. E eu falei, cara... Então, cara, é o que... E apesar daquilo, né, tô aqui hoje. Eu acho que todas as experiências, elas constroem o que a gente tá hoje. Então,
Cara, por mais ruim que seja, que foi basicamente o que você falou, cara, por mais ruim que esteja o cenário, que seja bom, que seja ruim, cara, é passageiro. O próximo projeto pode ser diferente, vai ser diferente, e a gente tem que... Resiliência, né? Acho que tem muito essa pegada. Parece um papo muito clichê, né? Oh, resiliência é importante, mas, cara, é importante sim. Algumas vezes a gente quer pirar, mas a gente tem que aguentar. E por quê? Porque, cara, uma hora ou outra melhora. Isso aí, acho que a fé tem uma influência bem grande aí, né? É aquela chave simples que abre muitas portas. Não abre na hora, assim, imediatamente, mas devagar abre porta pra caramba. Consistência, nunca parar, não parar. Segue 20 minutos, se quiser estudar 1 hora ou 10 minutos, 15 minutos, cara, 1 hora volta. Sempre tem momentos ruins que a gente vai querer parar por uma semana, mas, cara, aguenta que dá certo, cara. Não pode parar. Boa. Cara, obrigado demais aí pela presença. E, cara, tomara que volte aí. Você já veio já no canal do YouTube. Cara, já tem presença aí já carimbada, Gessé. Verdade. Essa parceria aqui é de sucesso, pô. Sucesso. Cara, obrigado demais e nos vemos aí no próximo episódio. Se bem que quero no futuro aí, você vai te chamar de novo aí, hein? Tô aí. Valeu.